Olá, meu irmão, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Quero deixar uma palavra da parte de Deus ao seu coração, para a edificação da sua vida espiritual, para o entendimento e o intelecto da sua vida diante dessa caminhada ao céu. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo 36, que diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, se assentou à mesa. Amém? Esse texto que eu acabei de ler, eu gostaria que em casa você lesse a partir do versículo 36 ao 50, para que você possa entender o contexto da leitura. O texto que lemos fala de uma mulher que tomou uma atitude que rendeu o perdão de todos os seus pecados cometidos. A Bíblia Sagrada diz que Jesus foi convidado a ir ter na casa desse fariseu devido à sua fama e devido os seus milagres que assim eram feitos de maneira, nós sabemos, pelo poder de Deus. Só que o fariseu convida Jesus a ter em sua casa. E é por isso que até a data de hoje muitos gostariam de ter Jesus em sua casa. Logo que a multidão, segundo a história, cercava, e muitos com boa intenção e outras com má intenção. Nem todo mundo que estava do lado de Jesus tinha boa intenção de receber, de adorar, de reverenciar. Jesus andava com pessoas ruins que tinham boa intenção e pessoas que também tinham má intenção. O Filho do Homem não veio desfazer de ninguém. Pelo contrário, ele veio em carne para mostrar à humanidade que todos nós poderíamos ser melhores. Então Jesus, ele era cercado de pessoas com boa intenção e pessoas também com má intenção. Na verdade, todos queriam saber e conhecer quem era Jesus. Aonde Jesus chegava, a atenção era voltada para ele. O texto diz que Jesus chegou nessa cidade e foi convidado por um fariseu para um banquete em sua casa. O fariseu implorou que Jesus fosse até a sua casa nesse dia, para participar dessa refeição. Entende que a Bíblia diz que Jesus aceitou o convite do fariseu. Logo, nós podíamos entender que havia um propósito de Jesus em aceitar o convite de um fariseu. Porque nós conhecemos, e você também deve conhecer, que os fariseus, eles eram os protetores da lei. Eles que criavam as leis e eles protegiam tudo aquilo que eles criavam. E os fariseus, como protetores da lei, eles se tornavam julgadores, hipócritas. Se tornava essa classe de pessoa. E o texto diz que Jesus aceitou o convite nessa casa e havia uma mulher que era conhecida por muita gente. Porém, a história diz que Jesus estaria nessa casa de um fariseu. Porém, essa mulher tomou uma decisão. A decisão que essa mulher tomou, na cabeça dela, no seu subconsciente, ela pensou e disse: eu não posso perder essa oportunidade. Hoje a minha vida vai mudar, porque Jesus está na cidade. Essa mulher não se preocupou aonde Jesus estaria,
se haveria obstáculo, se haveria pessoas impedindo. Ela determinou, ela decidiu que Jesus estaria na cidade e, independente do lugar que ele estivesse, ela ia ter com ele. Só que essa mulher, ela não viu barreiras e ela não viu fronteiras. Como ela sabia que Jesus estaria na cidade, essa mulher, ela tomou uma atitude e teve coragem naquilo que ela decidiu. A história diz que um lugar que ela não podia estar era a casa de um fariseu, porque o povo que julgava estaria lá. E o texto diz que ela se prepara para ir à casa do fariseu. Ela prepara um vaso de alabastro, unguento puro, e ela também prepara um coração aquebrantado. A Bíblia diz que ela não é convidada, mas o texto diz que ela entra na casa do fariseu, mesmo não sendo convidada. Jesus assentado na mesa, ela vem por detrás de Jesus, alcança os seus pés e levanta um pouco o seu vestido, e ali ela faz o seu culto ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, preste atenção no que o pastor vai dizer para você nesse dia. Ela não veio pela frente, ela não tomou lugar à mesa, ela não tinha intenção de chamar a atenção de quem estava sentado na sua frente. O banquete dela não estava em cima, o banquete dela estava embaixo. Ela não tinha intenção de participar da conversa, porém ela chega por detrás, como fez a mulher do fluxo de sangue. Como Zaqueu em cima de uma árvore, não foi ele que gritou. Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Aí você diz: pastor, pelas costas? Sim, pelas costas. Você tem que entender uma coisa, amado, que unção não tem frente, unção não tem lado. Qualquer lugar que você tocar em Jesus, você obterá o seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mulher pegou o melhor lugar da mesa. O melhor lugar da mesa não é estar sentada à mesa. O melhor lugar da mesa é estar aos pés de Jesus. Meus irmãos, não tendo espaço para você na mesa, não tem problema. Não tendo espaço para você louvar na igreja, não tem problema. Não tendo espaço para você fazer parte do hall de membros de uma igreja, não tem problema. Não tendo espaço para você do círculo de oração, não tem problema. Não tendo parte para você nas consagrações, não tem problema. Não tendo parte para você participar do departamento de ancião, de varão, de varoa, de adolescente, de jovem na tua igreja, não tem problema. Ah, pastor, eu não tenho espaço para me pregar, para me louvar, não tem problema. Só não pode te tirar dos pés de Jesus, irmão. Dos pés de Jesus, que ninguém pode te tirar. O unguento que você leva não é para você colocar à mesa. As lágrimas que derrama dos seus olhos, que você trouxe, não é para ninguém. É para deixar aos pés de Jesus. Nesse dia, deixa a sua vida nos pés de Jesus. Pense nisso, meus irmãos.
Deixe sua vida hoje nos pés de Jesus. O fariseu, vendo o ato de Jesus, ele pensa e fala contigo mesmo assim: se esse homem fosse profeta, saberia bem quem é essa mulher. Como pode ele deixar uma pecadora tocar nos seus pés, nos seus vestidos? Ele, um homem santo, como se diz, é santo? Irmãos, tem pessoas que não conseguem olhar para si. Tem pessoas que têm facilidade de olhar a trave do olho dos outros, mas não conseguem enxergar a montoeira de pecado do seu. Ah, Senhor. Aí o fariseu conhece toda a vida das pessoas. Perceba, irmão, que o fariseu conhece a vida do próximo melhor do que qualquer um. Ele só não sabe cuidar da sua vida. O fariseu conhece a roupa que tu veste, o carro que tu tem, a casa que tu mora, quanto que tu recebe, aonde tu trabalha. Agora pergunta o fariseu se ele conhece a vida dele. Não conhece, mas da tua vida ele sabe de tudo, irmão. O fariseu olha e diz: se esse é profeta, coisa nenhuma sabe, porque o fariseu é julgativo. Perceba que eu tive analisando esse texto e vi que o fariseu olha e diz: esse não é profeta, coisa nenhuma. Sabe por quê? O fariseu é interesseiro, irmão. Jesus olha e diz: Simão, entenda o que Jesus agora vai falar dentro desse texto. Jesus olha e diz: Simão, perceba que Jesus ainda não falou com a mulher. Aqui no texto é claro, em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, Jesus ainda não falou com a mulher que fez o culto aos pés de Jesus. Perceba que aqui no texto, Jesus só vai dar vitória à mulher depois que ele tirar o fariseu do seu caminho. Amém, irmãos? Aqui Jesus ainda não falou com a mulher, porque antes de Jesus dar vitória a ela, Jesus precisa tirar o fariseu do caminho dela. E Jesus diz ao fariseu: uma coisa tenho a lhe dizer. O fariseu pensando: Jesus vai elogiar a minha recepção, a minha comida, o que eu fiz para ele. Porque, meu amado, escute o que eu vou lhe dizer nesta manhã. Fariseu, ele sempre se preocupa com a aparência. O fariseu, ele olha a conversa de Jesus e gosta de receber elogio. Aí Jesus veio com uma conversa simples e amigável. Um certo dia, havia 2 credores. Um tinha 500 denários, devia 500 denários e o outro devia 50 denários. Não tendo como pagar a dívida, ambas foram perdoadas pelo credor. E Jesus pergunta: qual desses amará mais? Aí o fariseu diz: tenho, porém eu, que aquele que devia mais, mestre. E diz Jesus: julgaste bem, fariseu, porque não tem ninguém melhor para julgar que não seja um fariseu. Não tem ninguém melhor do que ele. Aí Jesus diz: entrei em tua casa e os meus pés estavam empoeirados. Você não me trouxe água para me lavar os meus pés.
Porque o convite do fariseu aqui, igreja, não é verdadeiro. O convite dele aqui é para julgar as atitudes de Jesus. Porque um adorador de verdade, escuta isso aqui, irmão. Um adorador não esquece de recepcionar o seu convidado. Um adorador, ele recepciona bem a pessoa no qual ele convidou. Só que o convite do fariseu aqui não é um convite verdadeiro. Ele o convidou, sim, para julgar as atitudes de Jesus. Aí Jesus diz: esta mulher, ela me lava os pés com as suas lágrimas, não é nem com água. E diz mais Jesus ao fariseu: você não me deu óculos escuros. Essa mulher, desde quando eu cheguei aqui, não se cansa de beijar os meus pés. O fariseu grita e diz: Simão, cadê o azeite? Escute, fariseu não tem azeite. Só quem tem azeite é adorador. Só quem tem azeite é quem glorifica. Só quem tem azeite é quem adora o Senhor de todo o vosso coração. Fariseu não tem azeite. Aí Jesus diz a essa mulher aqui, ela me trouxe um unguento de nardo puro. E Jesus olhou para a mulher e disse: os seus pecados são perdoados. E aqui eu concluo para Deus abençoar seu dia. Você sabe qual foi o teor do julgamento que Jesus fez com o fariseu? Foi julgar a intensidade da devoção da mulher. Jesus diz: essa fez tudo isso porque ela deve muito. Eu quero explicar uma coisa aqui que muitos neopentecostais, julgam essa atitude que eu vou falar agora. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, que quem muito foi perdoado, muito também será grato. Quem pouco foi perdoado, pouco será grato. Quando você chegar numa igreja ou numa reunião e você vê um crente antes do culto começar e aquele irmão tá lá glorificando, adorando, pulando, se alegrando, não julgue essa pessoa, irmão, porque você não sabe o tamanho da dívida dele. Você não sabe o tamanho do débito que ele tinha. E no versículo 50 Jesus diz: vá, a tua fé te salvou. Que Deus te abençoe. Amém? E que essa palavra fique no seu coração e nunca se esqueça. Pode não ter espaço em lugar nenhum para você, mas ninguém pode te tirar dos pés de Jesus. Que Deus abençoe.